A gente está vivendo um tempo diferente. Eu não sei como foi lá no Alcance e lá nos seus relacionamentos, porque hoje você não está mais como o pastor titular da Alcance, o Marciano que está lá. Mas aqui, por exemplo, nós perdemos muitas pessoas que morreram pela Covid, perdemos muitas pessoas cujos parentes morreram por causa da Covid. Eu estava fazendo a conta, em 4 meses foram 43 pessoas, membros dessa igreja, que morreram em 4 meses, então uma média de 10 pessoas, fora aqueles que são agregados e assim por diante. Toda semana 3, 4 funerais. Então isso foi uma coisa muito pesada. E alguns sentimentos são sentimentos pesados que ficaram. Então o primeiro livro que eu escrevi nessa pandemia foi sobre o medo, tá? Porque era um sentimento assim, todo mundo com medo de sair, medo de falar, medo, né? E aí então a ideia foi um livro bem pequenininho que pudesse ajudar as pessoas a olharem na perspectiva da palavra de Deus, como enfrentar o medo, né? Lidar com o medo. E depois então esse do sofrimento, porque a gente via o coração das pessoas. A gente teve alguns casos aqui, por exemplo, muito pesados. Um casal querido, líder de célula da nossa igreja, gente amada, né? Morre com uma filhinha pequena, tá? Morre de Covid e logo depois, uma semana, morre a esposa, a filhinha fica sem o pai e a mãe, não é? E a gente ali com a igreja, a família, os amiguinhos, porque a igreja é uma grande família, né? Então existe um nível assim de sofrimento muito grande. E a gente fica pensando, Deus, e aí, não é? Quais são as suas respostas para esse momento, né? E eu acho que nesse tempo a gente precisa falar, pregar aquilo que a Bíblia diz, escrever, mas a gente tem que também anunciar a esperança que Deus tem para as pessoas. Porque apesar da luta, do sofrimento, eu creio num Deus que renova a nossa esperança, num Deus que pega os ossos secos. Essa semana eu estava lá no nosso encontro, nós estávamos juntos lá em Sorocaba, e eu, no meu momento de devoção, eu falei, Deus, eu queria uma palavra tua, né? Dá uma palavra. E eu faço isso de vez em quando, viu? Eu abro a Bíblia aleatoriamente, eu falei, eu quero saber o que o Senhor tem para falar para mim. E caiu lá em Ezequiel 37, o vale de ossos secos. E ele diz, profetiza esses ossos. Aí eu tenho que confessar que eu levantei no quarto, eu estava sozinho no quarto, né? Levantei as minhas mãos e comecei a clamar, a profetizar, e dizer, Senhor, tem osso seco desse jeito, tem osso seco daquele jeito, daquele outro jeito, tem gente assim, tem osso seco na minha casa, Senhor. Eu quero agora, Senhor, falar que está aqui na tua palavra, tem esperança, tem jeito, o Senhor tem um propósito. Eu acho que Deus nos coloca nesse tempo como igrejas, como pastores, como escritores, sei lá, o nome que quiser dar, mas para dizer que há algo novo em Cristo Jesus que a gente não pode deixar de anunciar. Amém. E de experimentar, porque a graça de Deus é tremenda, né? Eu não sei se já sentiu esses moveres assim, né? Como é que, conta aí pra gente aí. É sempre uma coisa não planejada, né? É uma inspiração, parece que Deus nos provoca, e eu gosto sempre quando a gente faz isso debaixo desse alinhamento com a palavra, né? Às vezes a gente está só esperando, bom, se Deus quer fazer o osso, Ele que faça. E Deus diz, estou contando com você, eu quero que você também fale. Essa é uma coisa, por que tinha que mandar profetizar, né? Era só levantar, né? Exatamente. Mas essa maneira de Deus nos envolver naquilo que Ele tem para fazer, eu acho fantástico, né? Aliás, nesse mesmo encontro que a gente estava, o Michel, seu filho, estava falando dessa live de oração que começou, em primeiro lugar, por causa da sua esposa, e que está abençoando tanta gente. Há quantos dias? 500 e quase 600 dias aí. Já passou de 1 ano e meio, né? Todo dia, e a gente ouvindo testemunhos. Então, quer dizer, uma live começou com um grande volume de gente orando por uma situação que ainda não mudou, como a de vocês,
mas no meio desse processo, quantos testemunhos, né? Só os testemunhos que Michel deu de gente sendo curada nas lives. Então, assim, eu acho que o perigo é sempre a gente ir aos extremos. É gente que o tempo todo está fazendo promessas em nome de Deus, como se Deus fosse resolver 100% de todos os problemas de todo mundo de imediato, né? Porque até tem coisas que não são resolvidas de forma imediata e que podem ser depois. Eu não sei você, mas já pensei muito naquele paralítico estava à porta do templo que Pedro e João curaram, né? A Bíblia diz que ele era paralítico em nascença, todo mundo conhecia ele ali, fazia muito pouco tempo que Jesus tinha transitado por lá. Aparentemente, nas vezes que Jesus passou, né, nada aconteceu, alguém poderia ter dito, Deus não quis, mas lá na frente aconteceu. Mas ao mesmo tempo que eu sou desse de sempre ver esperança, não aconteceu ainda, pode acontecer depois, eu acho que às vezes as pessoas têm medo da pergunta, e se não acontecer? Quase como se isso fosse falta de fé. Eu acho que a fé, antes de mais nada, ela precisa nos fazer olhar para Deus como alguém que está acima de qualquer suspeita, né? Quando a mulher de Jó está lá, e é difícil só julgar a mulher diante de todas aquelas perdas que envolvem os filhos, mas quando ela está lá e diz, amaldiçoe seu Deus e morre, né? Jó fala, eu brinco, falei esses dias na igreja, Jó fala o que muito marido que já fala para sua esposa, ele diz, você fala como uma louca, né? E ele tem um posicionamento que deixa claro assim, Deus está acima de qualquer suspeita. Então, eu acho mais importante é que quando a gente não tem respostas, é que a gente pode confiar em Deus. Só que às vezes, eu gostei da ideia do livro, a gente acha que Deus também não quer responder nada e que a confiança tem que ser sempre só ficar quieto com o silêncio, quando na verdade a gente é que não percebeu as respostas. E o extremo, ou de gente que toda hora está prometendo que Deus vai ter intervenção quase que imediata em todos os casos, que não é verdade, ou que se não é isso, então parece que nunca Deus vai fazer nada, e a gente que viva cabisbaixo, sofrendo, sem essa mensagem de esperança. Então, mesmo quando a gente não vê intervenções em circunstâncias, a gente vê um Deus disposto a intervir na gente, né? Então, eu acho que essa é a mensagem. Jesus diz, eu vim curar os quebrantados de coração. Eu preferia que ele tivesse dito, olha, eu vim para que ninguém tenha o coração quebrado. Teria sido aparentemente mais fácil, mas ele está dizendo, o coração de vocês vai quebrar, mas eu vou estar lá para curar, eu vou intervir. Então, Jesus prometeu, diz, no mundo tereis aflições, né? Às vezes eu falo, gente, é uma promessa, mas não vejo o crente reivindicando o cumprimento dessa promessa. O Senhor prometeu, eu quero minha cota de aflições, mas ele diz, tem de bom ânimo, né? Então, eu acho que o ponto central do Evangelho é, independente do que acontece do lado de fora, nós podemos ter essa esperança de viver uma condição interior diferenciada, né? Então, Paulo mesmo quando fala das esperanças futuras, ele diz, nós não podemos ser como os demais que não têm esperança, nós temos. Não, eu acho que, por exemplo, estava lembrando aqui de um sermão antigo meu, em que eu falo sobre fé no meio dos conflitos, né? E o que significa essa fé? Primeiro, é crer na integridade de Deus, que Deus, ele não é um cara que está usando, que tem uma agenda escondida, que ele está fazendo, não, ele é íntegro, ele tem um plano, ele tem um propósito, ele tem uma visão, mas ele é íntegro. Segundo, é crer no amor de Deus, que Deus nos ama acima de todas as coisas. Crer no poder de Deus, porque ele está agindo, e crer no propósito que ele tem para a nossa vida. Então, quando a gente consegue ter essa visão, a gente consegue ter alegria no meio do sofrimento, alegria no meio da tristeza, né, como a gente está falando, e sabe que Deus está usando, né, está fazendo, e que a qualquer tempo ele pode fazer algo inusitado, mas também se ele não fizer, né, como diz aquela música, né, que a gente canta, né, ele continua sendo Deus, né, porque a nossa esperança e aquilo que ele prometeu, ele vai além, não é, dessa leve e momentânea tribulação que diz o apóstolo Paulo, também diz o apóstolo Pedro, né, que essa leve e momentânea tribulação não pode se comparar, não é, a tudo que está sendo preparado por Deus.